o estrabismo, geralmente desenvolve o estrabismo nos primeiros 6 meses de vida. Tá? Dificilmente a criança já nasce com estrabismo. Geralmente ela vai desenvolvendo, a não ser que ela tenha algum tipo de problema congênito aí na formação ocular. Tá? O estrabismo, olho desviado, olho torto, tem vários nomes populares aí que são dados para a criança que tem estrabismo. Tá? A gente vai entender que não se trata apenas de um mero detalhe, vamos botar assim, né, estético. A gente acha que a estrabismo é uma questão apenas estética. Não é estético, é funcional também. Tá? Existem diversas complicações que podem acarretar na vida da pessoa por ter ou desenvolver um estrabismo. Tá? Então, o que significa estrabismo? Significa que o olho está desalinhado. Tá? Mas ele está desalinhado em relação a quê? Em relação ao outro olho. Tá? Não existe assim, qual é o olho que está torto, né? Isso não é uma pergunta muito correta, porque está torto em relação a quê? Ao outro olho. Então, muitas das vezes, a criança que tem estrabismo, ela consegue fixar, ela consegue enxergar com os dois olhos. Então, às vezes, se ela está olhando para você reto, com o olho direito, vai parecer que o esquerdo está desalinhado. Se ela fizer o contrário, olhar para o olho esquerdo, vai parecer que o direito está desalinhado. Então não tem qual olho está torto. Depende, né, de qual olho ela está fixando. Ou seja, os dois olhos estão desalinhados entre eles. Tá? E pelo fato de a criança ou o adulto, né, não estar enxergando com a binocularidade, com os dois olhos ao mesmo tempo, isso leva a uma perda de uma capacidade que nós temos chamada estereopsia, que é basicamente a visão de profundidade. A gente só consegue ter visão de profundidade porque o nosso olho direito ele não enxerga a mesma idêntica imagem do esquerdo. Não é assim que funciona. Cada olho enxerga uma imagem diferente com um ângulo ligeiramente diferente. Essa diferença mínima aqui na nossa cabeça nos dá a noção de profundidade. E é por isso que uma pessoa que tem um olho só, ela não consegue martelar um prego, ela não consegue colocar, por exemplo, um café numa xícara, ela derrama, ela joga fora, porque ela não tem noção de profundidade, que para a gente é tão fácil, tão intuitivo, para eles não é tão intuitivo assim. Existem, inclusive, microdesvios oftalmológicos que, olhando para a pessoa, parece que o olho está alinhado, mas quando a gente faz um teste de títulos, por exemplo, que vê a estereopsia, a gente percebe que a pessoa não tem estereopsia. E aí, com isso, ela perdendo a estereopsia, isso vai limitar ela em várias capacidades. Eu tenho um colega que fez comigo residência de oftalmologia, que ele, durante o segundo ano de oftalmologia, ele descobriu que ele não tem estereopsia. Por quê? Porque ele tinha um microdesvio chamado ET, ele tinha um micro-ET, desvio oftalmológico, microestrabismo, e ele não conseguia usar, por isso, o microscópio cirúrgico. Ou seja, ele não podia operar. Ele estava fazendo uma residência para operar. Entendeu? Então, às vezes, dependendo da área e da profissão que vocês escolham, vocês não podem ter esse tipo de problema e devem fazer testes para verificar, né, antes se existe alguma complicação ou alguma alteração, por exemplo, no olho da pessoa. Não é um teste que a gente faz em consultório, de rotina, né? Não é um teste que a gente faz por solicitação. Seja por causa de um concurso, algum laudo mais técnico, ou uma requisição mesmo com o paciente, que esses testes são feitos, tá? Mas no dia a dia, no consultório, não são. Não é um teste que é feito assim. E aí, o que acontece? Se o olho desviar, vai acontecer o que com a pessoa ali que perdeu a estereopsia? Pode acontecer duas coisas, dependendo, tá, da idade da pessoa. Por quê? Se for um adulto, por exemplo, se eu desvio o olho por algum acidente ou alguma perturbação, alguma coisa que aconteceu, eu vou começar a ver duas imagens simultâneas na minha frente.
O olho sempre acha que está enxergando o que está na frente dele. Se eu pegar o olho, desconectasse aqui e virasse aqui para o lado, eu não ia ter noção que eu olhei para o lado, eu ia ter noção que estava na minha frente o objeto. Então é isso que acontece quando o olho desvia no paciente adulto. Tá? A gente vê duas imagens sobrepostas e essas duas imagens recebem o nome de diplopia. Então, eu estou vendo duas cadeiras, duas portas, porque a pessoa está com a dissociação, né, no olhar e ela está conseguindo enxergar duas imagens juntas. Tá? Isso incomoda muito, tá bom? Já na criança, isso não acontece. Por mais que o olho esteja super desviado, ela não tem diplopia, porque a criança ela consegue deletar a imagem que está chegando no cérebro dela que não corresponde à realidade, que não corresponde, por exemplo, ao que está na frente dela. E isso daí é a ambliopia. Tá? Ela vai ambliopizando o olho, tá? Ela vai criando um escotoma, uma mancha cega, naquele ponto que está incomodando ela. E esse ponto que ambliopiza, né, que ela deleta, digamos assim, nunca mais volta se ela não for corrigida a tempo. Por isso que é muito importante a criança corrigir isso ainda na infância. Tá? Como é que é o nome? Como de quê? Ela vai criando tipo um escotoma. O escotoma é uma mancha preta, né? Ou ela vai tornando o olho amblíope. O olho amblíope é um olho que ele vai perdendo a capacidade de enxergar, ele vai ficando meio que fraco, meio que não deixar a visão dela torrada. Tá? Só que o olho, ele respeita duas leis, tá? A lei da inervação recíproca de Sherrington e de Hering. Tá? O que é isso? Quando a gente movimenta o olho para a direita, por exemplo, nosso olho direito, a gente vai contrair o reto lateral do olho direito. Só que ao mesmo tempo, para o olho olhar para a direita, a gente tem que relaxar o reto medial. Ou seja, um músculo sempre vai contrair e o outro sempre vai relaxar, para a gente conseguir movimentar os olhos, como se fossem rédeas. Vai afrouxar uma e puxar a outra. É isso que faz o nosso olho movimentar para um lado e para o outro. Já a lei de Hering, ela leva em consideração o olho contralateral. Ou seja, por exemplo, se eu contraio o reto lateral do meu olho direito, o que é que vai acontecer com o mesmo reto lateral do olho esquerdo? Ele tem que relaxar. Porque se ele contrair os dois retos laterais, o olho vai abrir. Isso não acontece. Então a lei de Hering, ela leva em consideração o que acontece com o olho contralateral, para a gente manter aí o olhar, né, a binocularidade e o olhar fixado sempre no mesmo ponto. Tá? Existem vários tipos de estrabismo. Tá? Isso aqui é o básico do básico, tá? Fica mais fácil da gente entender, tá? Não vou falar dos subtipos mais complicados. Isso aqui é o mais comum, vamos botar assim, mais frequente, tá? É o convergente, o divergente e o vertical, tá? Convergente, os olhos estão convergindo para dentro. O alinhamento deles está mais para dentro em relação ao que deveria ser. Divergente está mais aberto, né? Ou para fora, tá? E vertical é porque eles não estão na mesma altura. Vai ter um olho mais baixo que o outro. Tá? Mostrando aqui exemplos, né? Convergente, esse é o divergente e esse aqui é o vertical. Tá? Então, por exemplo, no exemplo desse vertical aqui, se a gente pedir para essa criança olhar no olho esquerdo aqui, ele vai baixar e esse aqui vai baixar mais ainda, porque ele está desalinhado em relação ao outro. Aqui eu já falei com vocês, né, com relação a traumas, né, que podem dar um tipo de estrabismo secundário, né, traumático e fratura de blowout. E aqui um estrabismo relacionado com um aumento tecidual
geralmente síndrome de Graves ocasiona um aumento da gordura ou um aumento da massa muscular. Vocês vão ver lá no livro que tem isso aqui, ó. Como é que a gente examina, né, o paciente que tem estrabismo? A gente tem que procurar, no caso, nas posições do olhar dele, aonde que está sendo o desvio, onde que o desvio está sendo maior, tá? Então a gente pede para ele olhar todas as posições, tá? Quais são todas as posições? A central, que é olhando para frente, tá? Que é a posição primária do olhar, o TPO, a posição que o paciente olha reto para frente, mas às vezes o estrabismo só aparece quando ele olha para cima, ou para baixo, ou para cima, para a direita, para cima, para a esquerda, tá? Então, a gente faz, na nossa prática, a gente pede para olhar em todas as posições, as 9 posições do olhar, e faz a documentação, tá? E essas posições, tem um nomezinho específico aqui, né? Que no caso, abdução, a abdução, elevação, depressão, enciclodução e enciclodução, tá? Vocês vão ver isso daqui. O que é a abdução? É igual a academia, abdução para dentro, né? A abdução para fora, tá? Vai pedir para o paciente olhar para fora, tá? Elevação para cima, depressão para baixo, enciclodução. O olho faz esse movimento de rotação também, por mais sutil que seja, isso dá diferença, tá? O olho vira para dentro dessa forma, assim, e esse ciclo o olho faz isso, tá? Principalmente quando a gente deita, o olho costuma fazer isso daqui. Ele torce um pouquinho para fora, tá? Então, as posições do olhar são essas. Pode ser que o paciente só tenha, por exemplo, vou mostrar alguns exemplos depois para frente, o estrabismo dele olha mais para a direita ou mais para a esquerda, então por isso que tem que fazer isso daqui. Essa é a parte da musculatura dos olhos, tá? São os retos, os oblíquos, tá? Pode observar que cada músculo, cadê? Aqui, cada músculo ele vai ter uma função principal, tá? No caso, ele não tem só a função principal, mas é importante saber pelo menos a principal: reto medial, reto lateral, superior, inferior, oblíquo e inferior. E cada músculo vai ser inervado por um par craniano, tá? Então aqui a gente pode observar que o terceiro par craniano é o que vai inervar a maior quantidade de músculos, tá? Mas temos também o sexto par craniano e o quarto par craniano. Isso é importante porque, a depender da localização ou do par craniano acometido, a gente vai saber que aquele músculo que ele inerva não está funcionando. Se não vai estar funcionando, vai gerar um estrabismo típico da falta daquele músculo, tá? Então, o paciente, por exemplo, que tem uma lesão neurológica, a gente vai identificar, às vezes, uma ressonância, que ele tem, ou até mesmo no exame clínico, que ele tem um estrabismo que afeta, por exemplo, o reto lateral. A gente tem que saber que o reto lateral está relacionado com o sexto par craniano, que é a abdução ocular. Então, ele não está funcionando. Se ele faz a abdução, ele não está funcionando, o que vai acontecer? A abdução do movimento ocular. Aqui, ó, polígono de Willis, geralmente o ramo posterior do polígono de Willis está muito relacionado à lesão do terceiro par craniano, a comunicante posterior. Então, se tiver um aneurisma ali no polígono de Willis, na comunicante posterior, é muito comum, muito frequente ter lesão associada ao terceiro par craniano também. Mostrando aqui um exemplo para vocês. Aparentemente, esse paciente está olhando para frente e está normal. Não parece que tem grandes alterações. Quando ele olha para a direita, aqui, ó, parece que está normal também. Mas quando ele olha para a esquerda, aí parece que tem um desvio. Por quê? O olho direito dele aqui, ó, está indo, mas o olho esquerdo está congelado. Isso é um tipo de estrabismo, tá? Então, esse paciente aqui, o reto lateral desse olho, né, não está funcionando. Ele não está conseguindo fazer a abdução desse olho.
Então, por isso que apresenta esse estrabismo. Aqui um exemplo de paralisia do oculomotor, que é o terceiro par craniano, um aneurisma, né, cerebral, está comprimindo o terceiro par. O paciente também desenvolveu aqui um tipo específico de estrabismo. Então, você já deve ter visto que várias crianças que têm estrabismo que usam tampão, tapa-olho, né? Isso daí não é para melhorar o estrabismo. Tapa-olho não é para resolver o estrabismo, não é para isso. Tapa-olho é para você estimular o olho que está fraco, que está ambliopizando, está perdendo função. O que é que a gente faz? Tampa, oclui o olho bom da criança para ela ficar algumas horas por dia utilizando o olho que está fraquinho. E aí esse olho que está fraco começa a melhorar na escala, nossa tabela de Snellen, começa a melhorar a qualidade e a acuidade visual do paciente. A gente vai acompanhando aí o paciente, acompanhando. Na hora que iguala os olhos, a gente pode ficar fazendo alternância no tampão ou pode operar o paciente para resolver isso aí. Que aí para de piorar o olho que está desviando demais. Então é importante a criança utilizar esse tampão até o limite de 7 anos. Porque depois disso, chegar no consultório a criança já com 12 anos, com o olho ambíope, fraco, não tem mais solução. Não adianta fazer tampão que o olho não vai melhorar mais. Pode colocar óculos, colocar o que for, o olho já está ambíope. Isso daí talvez seja uma das principais causas de levar a criança para o oftalmologista até no máximo aos 5 anos de idade, mesmo que a criança não sinta absolutamente nada, porque o olho pode estar limpo em relação ao outro. E aí, se tiver, tem reversão ainda. Se não reclamou, porque a criança não reclama mesmo, levou mais tarde, não tem mais jeito. E é comum, frequente, consultório com vários pacientes com o olho bom e o olho ruim para sempre. Isso é muito frequente. Tem uma prima que ela não tem estrabismo em si, só que para ela focar, ela tem que fazer assim, ela tirar do lado e jogar o olho para um lado, aí ela consegue focar de longe, melhorar a visão dela. No caso, ela entraria com um tipo de estrabismo ou aquela micro desvio. Com certeza ela tem algum micro estrabismo, porque ela faz uma posição viciosa de cabeça para poder conseguir enxergar com os dois olhos. Ela deve ter ambliopizado o olho na posição primária do olhar, ainda incomoda ela, pode ter mudado um pouquinho do foco dela na foca, um pouquinho mais lateralizado, ela tenta juntar os dois, porque eles andam do outro lado para isso. Ela precisa de uma avaliação com um especialista. Mas ela já está com a idade? Ela tem 9? Se tiver um dia já era, né? Mas tem que, mesmo assim, para não piorar, né? Para não agravar mais. Isso aqui é a única situação que o estrabismo vai resolver com óculos, tá? É a única. É um estrabismo raro por excesso de acomodação. A criança às vezes tem um grau muito forte, uma hipermetropia muito intensa, e ela, para fazer uma compensação dessa hipermetropia, ela faz um esforço acomodativo alto. E aí o olho vai para dentro. Na hora que bota o óculos e relaxa aquele esforço acomodativo alto, o olho normaliza. Lembrando, é a única forma de estrabismo que resolve com óculos. Todas as outras só vão resolver com cirurgia. Tá? É o tratamento para o estrabismo, é o tratamento cirúrgico. Isso aqui é um teste que a gente pode fazer com um celular mesmo, fácil. Você liga o flash do celular, qualquer luz, e faz o teste de Richdale. O que é isso? Tu pede para a criança olhar no flash. E aí você vai ver o reflexo no meio da pupila dela, dos dois olhos. Se tiver dessa forma aqui, ó,
o reflexozinho bem no meio do olho, significa que ela está enxergando o olho alinhado nos dois olhos. Se o reflexo estiver para fora, aqui está para fora. Está vendo? Está vindo para fora aqui do olho, significa que esse olho está para dentro. E ao contrário, se o reflexo está aqui para dentro, significa que esse olho está para fora. Então, é um teste muito fácil para verificar se a criança está tendo algum tipo de desalinhamento ocular. Isso é prático porque, olha essa criancinha aqui, ó. Provavelmente de origem asiática, né? Parece que o olhinho dela, ó, está para dentro, só que não está. Na verdade, os asiáticos, eles têm essa prega aqui chamada epicanto, mais pronunciada, mais evidente, mais avantajada do que a gente, que geralmente cobre aquela partezinha branca da esclera. E aí dá a impressão que o olho está para dentro. Só que quando o médico aqui puxa o epicanto, ó, aí dá não, o olho não mudou de lugar, mas dá a impressão que agora alinhou. Então, nas duas fotos, vocês podem observar que o reflexo da luz do flash, da imagem, está no meio, está centralizado nos dois olhos. Ou seja, no teste de Hirschberg. Essa criança é normal. Está com o olho alinhado. Então é um teste bem fácil, bem rápido de se fazer. Né? Olha essa daqui, ó, como é tenso. Mas olha a largura que aqui, ó. Isso aqui é importante. É importante o teste de Hirschberg, porque conforme o desvio vai piorando, pode observar que o reflexo ele vai caminhando pior. Cada vez mais para a borda da pupila, para a íris, para a borda da íris. Aqui ele vai progredindo, né? E isso vai aumentando a quantidade de graus que o olho é desviado. E isso vai influenciar no planejamento cirúrgico desse paciente. Conforme o desvio aumenta, a gente precisa mexer e operar mais músculos para poder corrigir isso daí. Como é que é feita a cirurgia do estrabismo? Aqueles músculos que a gente viu lá na anatomia, aqui ó, tá aqui os músculos. Dependendo do lugar que tem desvio, a gente vai soltar, vamos supor, a gente vai soltar aqui ó, aqui ou aqui por exemplo, solta o músculo, segura, né? Alinha o olho, praticamente volta para dentro ali e sutura de novo. É assim que é feita a cirurgia. Então, o médico vai desinserir o músculo e reinserir, avançando ele ou posteriorizando ele um pouquinho, de acordo com o nível de severidade do estrabismo. Só que qual é o problema disso? Você faz isso com o paciente anestesiado, com anestesia geral. Quando o paciente acorda, às vezes o tônus muscular, o tônus do músculo natural, pode fazer uma força excessiva, mais para um lado do que para o outro, e às vezes o olho vai desalinhar para o outro lado. Terminou a cirurgia, está bonitão ali, olho alinhado, agora que o paciente já sai da anestesia, desalinha de novo. É triste, mas é algo que pode acontecer, previsível, né? E aí o paciente tem que estar ciente disso, preparado para isso. Não é que ocorreu um erro do médico que operou. É porque, infelizmente, essa cirurgia tem alguns imprevistos que podem acontecer, mesmo utilizando a melhor técnica possível. Aí a gente fala para o pai, geralmente ele entende, acha. Mas assim, a maioria não acontece isso, tá? Mas isso pode acontecer. Quero que vocês aprendam os músculos, o movimento deles, o que cada um faz, e parte treinando é importante também, né? Dúvidas? Esse teste que você falou é para identificar pseudo-estrabismo ou estrabismo geral? É pseudo-estrabismo. E estrabismo também. Porque assim, ó, faz aqui o teste, né? Tá alinhado, aí você achava que era desalinhado, é um pseudo-estrabismo. É um falso estrabismo. Na verdade, a criança tem um campo ali e está dando impressão. Mas se realmente a reflexo está nas bordas da pupila, para dentro ou para fora, ele realmente tem estrabismo. Aí vai fazer esse mesmo teste, um pouquinho mais apurado, só que é a oftalmologista que faz, com o uso de prismas, tá? Prisma é tipo uma lente em formato de triângulo,
que a gente vai colocando a lente e o reflexo e voltando no centro do olho. Aí, de acordo com a grossura desse prisma, né, a gente diz que o desvio tem 15 graus, 30 graus, né, 45 graus de prisma. Tá? Isso só serve para planejamento cirúrgico. Dúvidas? Aí, pessoal, o estrabismo, como falei, geralmente nasce com 6 meses, desenvolve o estrabismo, né? Existe alguns tipos de estrabismo secundário, que eu mostrei para vocês, consequência de Graves, consequência de acidente, né? Pode acontecer. Praticamente quase todos os estrabismos dá para a gente corrigir, dá para operar, exceto quando já perdeu muita função visual, já está praticamente cego, é difícil alinhar o olho, porque o olho precisa um pouco estar enxergando também para poder manter o alinhamento ocular, senão ele, pouco tempo depois ele desalinha novamente. Tá? E saber, né, que criança com miopia, até 7 anos a gente tem que corrigir isso aí, e adulto ele causa diplopia, que é a visão dupla, só tem no adulto. Dúvidas? Não? Fácil, né?